Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós estamos servindo a Deus, né? Glória a Deus, Ele nos chamou para sermos seus filhos. Hoje é dia 27 de novembro de 2025. 479 dias para o término da geração da figueira. Shalom, Leninha. Shalom, Maria Rita. E 21 horas e 6 minutos do dia 27 de novembro. Boa noite, Alberto. Estamos a 479 dias do término da geração da figueira. 1 ano, 2 meses e 24 dias. Graça e paz, Val. Que coisa boa, né? Nós vamos ser levados nesse dia? Não sabemos, né? Paz, Vânia. Mas sabemos que é uma profecia que está se cumprindo, uma profecia muito séria, uma profecia onde Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Shalom, Poliana, né? A palavra de Deus disse que não passaria esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E nós estamos com os acontecimentos aí correndo, né? Os acontecimentos estão a todo vapor, tanto no aspecto político, militar, religioso e a natureza. A natureza que fala mais alto. O Senhor está vindo aí, irmão. O Senhor já está tratando com o povo e o povo não está percebendo. Paz, Rose. Boa noite, Tânia. Boa noite, Simone. Deus está tratando com o homem e o homem não está percebendo. Incrível, né? Incrível. Eu estava aqui hoje meditando, né? Meditando naquele incêndio que houve lá em Hong Kong. Foi em Hong Kong que teve incêndio? Foi, né? Taiwan, né? Graça e paz, Viviane. Alguém aí me fala se eu estou certa, se eu estou errada. Acho que foi Hong Kong, né? Que as torres queimaram, né? Paz, Rita. E eu tô meditando nisso desde ontem, né? Desde que eu vi, então tô certa, né? Desde que eu vi que eu tô meditando, né? Shalom, a Deus toda a glória. Pois é, desde esse dia que eu vi as imagens, né? Paz, Cláudia. Gente, por incrível que pareça, eu tenho que trazer um copo para minha gata e um copo para mim, porque senão ela vem tomar minha água. Subiu para 94 os mortos aí em Hong Kong. Pois é. Lembra? Quem aí lembra que eu tenho falado muito para quem mora em torres, sair das torres? Quem mora nessas torres de apartamento, sair das torres? Tão lembrado que eu sempre falo isso? Pois é, irmãos. Aí eu fui fazer uma pequena pesquisa, né? Para eu não ficar que nem tola, né? Falando aquilo que muitas das vezes pode não ser. E eu fui fazer uma pesquisa pequenininha. Pois é, falo bastante tempo. Eu fui fazer uma pesquisa pequenininha sobre essas torres, né? E vamos ver da onde que elas começam, né? Eu quero que, se vocês puderem... Porque isso tudo, irmãos, nós temos que... Guarda pessoal americana. A coisa está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo. Vocês estão sabendo que pegaram um navio brasileiro? Vocês estão sabendo que pegaram um navio brasileiro nas águas da Ilha da Madeira, carregado de pó do capeta? Vocês estão sabendo disso? Pois é. Através disso, eu falo bastante tempo, eu falo disso. Shalom, Aline, Sandra. Boa noite, Aline. Vocês estão sabendo que pegaram um navio brasileiro na costa da Ilha da Madeira, cheio de pozinho do capeta? Pois é, pegaram hoje de tarde. E a imprensa não está noticiando, né? Eu sei porque eu sigo um canal militar e eles lá estavam comentando sobre isso. Não sei quantas toneladas, alguma coisa assim, acho que 1 tonelada de pozinho. Isso vai gerar guerra contra o Brasil. É tudo que o governo da Águia precisa. Presta atenção, irmãos. Vamos ficar alerta porque nós precisamos orar.
Lembra o estoque de orações? Está lembrado que eu falo sempre disso? A reserva de orações que nós precisamos ter sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias? Pois é, tá na hora de começar a fazer esse estoque rapidinho, viu? Tá na hora de começar a fazer o estoque rapidinho. Primeiro, nós temos pouco tempo, né? Jesus breve voltará. E nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ficar alertas, espertos, antenados nos acontecimentos. Para que nós, exatamente, junto com... Portugal, mas ele não está junto com o Brasil, ele está contra o Brasil. Portugal está vindo contra o Brasil, está junto com os Estados Unidos, tá? O barco é um barco brasileiro, né? Parece ser pesqueiro, mas não é. Um negócio muito violento. Saiu de Itajaí ou de Navegantes, aqui de Santa Catarina, e o negócio tá, a repercussão está extremamente terrível. Possivelmente vamos sofrer sanções americanas. Já estamos, né? Sanções. Eu tô falando pro povo, gente. Não tô falando sanção pro povo lá em cima, não. É para nós. Então, possivelmente não vem muita mercadoria para o Brasil. Os voos podem estar comprometidos para fora. Quem for viajar para fora, toma cuidado se você vai conseguir retornar para o Brasil. Fica alerta, hein? Fica alerta que o negócio está ficando estreito para o Brasil, tá? O negócio está ficando estreito. Então, é tempo de se alertar. É tempo de observar o que você vai fazer. Cuidado, antes de você sair do país, a não ser que você vá sair, vai ficar por lá. Mas se você for sair para retornar, fica um alerta. Cuidado com as suas viagens de final de ano. Fica em estado de alerta. Boa noite, Eliane. Mas eu quero trazer para vocês aqui sobre o acontecimento ontem. Irmãos, ontem começou a ruir os postes ídolos do mundo, tá? Aquilo ali, Deus está começando a mexer com a estrutura que o homem criou. Deus está começando a mexer com a Torre de Babel que o homem formou. Boa noite, Rosane, a Torre de Babel moderna, né? Então diz assim, aqui em Deuteronômio, são vários textozinhos que eu vou dar aqui pra gente comentar, tá? Deuteronômio 16, 21 e 22 diz assim: não plantarás... o alvo é o Brasil, não é a Venezuela. A Venezuela é só a fachada, o negócio é aqui, não é lá, tá? Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor. Presta atenção. Teu Deus, que fizeste para ti. Não plantarás nenhum bosque. Presta atenção. Veja, o que é um bosque, gente? Um bosque não é uma reunião de árvores? Fala pra mim. Eu tô errado ou tô certa? É uma reunião de árvores, não é? É um aglomerado de árvores, é um bosque. Não plantarás bosque nenhum de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Presta atenção. Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Então tá falando de ídolo. Bosque. Irmãos, presta atenção. Quando você olha para São Paulo, o centro de São Paulo, o que você vê? Vamos começar em São Paulo, que é maior, né? Quem mora no Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, né? O que parece aqueles arranha-céus? Não parece um bosque? Um bosque de árvores de cimento? Presta atenção. Olha isso bem. Não parece? Aqui na minha cidade mesmo deve ter em torno de uns 500 prédios no centro da cidade, um do lado do outro, mas não são predinhos. O menor deve ter 15 andares, mas vai a 40, 50 andares, numa cidade como Maringá. Ai, Ruth, mas não é para reduzir, porque a terra está muito cheia. Quem disse que a terra está muito cheia? Toda a população global cabe no estado do Sergipe. Toda a população
do mundo cabe dentro do estado do Sergipe. E o resto é terra que não tem ninguém. Agora, por que no centro de cada cidade tem uma matriz? Presta atenção, meu irmão. E tem um bosque plantado em volta da matriz, um bosque de torres de concreto. Presta atenção, meu irmão. Vamos ligar. Hoje não precisa mais. Hoje nós temos concreto, né? Hoje nós temos tecnologia para fazer isso aí, não é verdade? Satanás foi esperto. Agora ele levanta árvores de concreto com habitações dentro. E ele sabe que quando Deus vier punir, que Deus já começou a punir, vai morrer muita gente. Então vai ser sacrifício para ele muito grande. Vai ser como se fosse uma oferenda não para Deus, o diabo, mas Deus está cortando os bosques de cimento das cidades. Deus vai cortar. Começou ontem, lá em Hong Kong. A irmã Ruth, foi um acidente. Acidente? Você crê em acidente? Ali? Shalom, Luciana. Então fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Vamos lá. Deuteronômio 7, versículo 5. Presta bastante atenção. Deuteronômio 7, versículo 5 diz assim: porém, assim lhes fareis. Shalom, Viviane. As suas estátuas derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Bosques. Olha essa palavra que interessante. Olha essa. Bosques que são de idolatria. As cidades têm bosques no meio delas de idolatria. Bosques que são arranha-céus, torres elevadas, aonde colocam pessoas para habitar, mas na realidade são postes ídolos. E são feitos um do lado do outro, como no bosque. Normal é uma árvore do lado da outra. Presta atenção, meu irmão, abre a tua mente para você entender. O Senhor vai começar a derribar tudo. Não vai ficar nenhum. Não vai ficar nenhum. Presta atenção aqui, vamos para Miqueias. É rapidinho que eu tenho para falar hoje. Depois eu vou pedir permissão para eu ler um texto daquele pastor que tá a coisa mais linda hoje, o texto dele. Vamos lá para Miqueias 5, 13 e 14. Olha isso aqui, ó. Boa noite, Lucilene. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques no meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Irmãos, isso aqui é sério. Com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Irmãos, se você mora, presta atenção, eu vou falar mais uma vez. Seja sábio, seja inteligente. Se você mora nesse tipo de torre, você precisa sair o quanto antes, porque Deus já começou a derribar os bosques das cidades. Deus já começou a derribar as torres, que nada mais, nada menos são do que postes ídolos. Eu vou te mostrar aqui. Eu fui, procurar as imagens. E eu quero que você veja o que eu achei.
Presta atenção. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aonde que eu... Ah, aqui. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu só cortar a imagem aqui para eu poder colocar direitinho. Ó. Eu quero que você preste bastante atenção nisso daqui. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é um poste ídolo, ó. Você tá vendo que tá no meio da perna desse homem, tá? Ele tá com as duas pernas abertas. Isso aqui é Baal, ó. Isso aqui é Deus Baal, tá? Ele tá com as duas pernas abertas, ó. Olha aqui, ó. O que que ele tem na mão dele? Ele tem o pênis ereto. Você tá vendo, irmão? Presta atenção nisso aqui. Ó, o saco escrotal e o pênis ereto, certo? Olha isso aqui. Isso aqui é Baal. Isso daqui é isso daqui. Esse obelisco é isso daqui. Quando fala de poste ídolo, está se referindo ao pênis de Baal. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Quando se fala de poste ídolo, é veneração a isso aqui. Eles, na arquitetura de Satanás, formaram o obelisco. Olha aqui, ó, o obelisco. O obelisco. Esse aqui é um obelisco, tá? Uma estátua feita. Esse daqui é um prédio de apartamento, é uma torre. Você tá entendendo, meu irmão? Olha isso aqui, ó, a evolução da situação. A evolução da situação. Olha aqui, irmãos. Olha aí. Estão entendendo, ó? Presta atenção, aliás, não é a torre, isso aqui é um obelisco também. A torre é outra, mas tem uma torre igualzinha esse aqui. Olha que coisa. Vamos para o outro aqui. Pera aí. Aqui é um obelisco, ó. Tá? Olha aqui. Vamos ver. Olha lá, outro obelisco. Olha aqui uma torre. Isso aqui é uma torre de apartamentos. Essa é a torre mais alta do mundo. Olha isso aqui. Se isso aqui tem apartamentos, aqui tem lojas, aqui tem comércio. Aqui tem habitação. É um obelisco também. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha as janelinhas lá, ó. Você tá vendo, meu irmão? Deus vai derrubar isso aqui tudo. Presta atenção. Olha aqui. Ele é o mesmo prédio aqui, ó. Na cidade. Olha aqui. Olha os prédios mais altos. Deixa eu ver se eu pego. Os prédios mais altos do mundo. Olha isso aqui. Os prédios mais altos do mundo estão aqui, ó. Você quer ver? Vamos pegar aqui por etapa. Olha o formato deles, olha. Olha o formato deles. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, é o formato de um obelisco, irmãos. Tá entendendo? A Torre Eiffel é um obelisco. Tudo isso aqui é pênis de Baal. Tudo isso aqui é o órgão fálico de Baal. Isso aqui é adoração. Presta atenção, irmãos. Olha aqui a torre de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha aqui a torre outra vez. Esses são os mais imponentes. Mas quando não existe essa imponência, presta atenção. Eles fazem as torres nas cidades. Como é que diz? As cidades, no centro das cidades, é uma selva. Não chama selva? Selva de concreto, não é assim que chama? Os irmãos que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, vocês moram na capital. Eu moro numa cidade pequena, que tem muito disso, mas quem mora nas cidades grandes é mais fácil falar. Não é selva de concreto que se chama? O que é uma selva? O que é uma selva de concreto? É um bosque. É um bosque de concreto. Pois é, tinha até aquela novela Selva de Pedra, né? Selva de Pedra.
Tinha aqui até aquela novela Selva de Pedra. Por que que eles fizeram isso? Em homenagem a Baal. E Deus vai derribar, e o tempo de derribar começou ontem. Daquilo que você viu ontem em Hong Kong, vai ser uma devastação sobre a terra. Deus vai derrubar tudo. Está aqui em Miqueias 5, do versículo 13 e 15. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques, a tua selva, do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Tá entendendo? Você vê o centro de São Paulo, é uma selva, é um bosque de árvores de concreto, de postes ídolos. De postes ídolos. Olha isso aqui que eu achei. Olha isso aqui que eu achei, ó. Presta atenção. Eu coloquei assim, relação entre as torres e os postes ídolos. Olha o que saiu. Lá na Wikipédia. A relação entre as torres de apartamentos modernos ou arranha-céus e os postes ídolos é primariamente uma ligação simbólica ou metafórica. Presta atenção. A região central de São Paulo é de fato um bosque de concreto, exatamente. Olha aqui, ó. Frequentemente abordada em contextos de crítica religiosa ou filosófica à arquitetura urbana e aos valores da sociedade contemporânea. Não existe uma conexão literal ou histórica direta entre as duas coisas, que pertencem a épocas e culturas muito diferentes. Presta atenção, olha isso. Postes ídolos. O que é o poste ídolo? Poste de Azerá. Contexto histórico bíblico. Os postes ídolos ou postes de Azerá eram objetos de culto no Antigo Oriente Médio, associados à adoração de divindades pagãs, como Azerá e Baal. Eram geralmente imagens ou estruturas de madeira simples, erguidas em locais de adoração. Só que tudo vai ficando sofisticado, tem que mudar o jeito para disfarçar. Quem diz que um prédio de apartamento, né, pode ser um poste ídolo? Eu não sabia disso. Um dia, estudando sobre poste ídolo, me veio na minha mente, meu Deus, as cidades estão cheias de poste ídolo. São todas, além dos obeliscos que tem nas cidades, os prédios de apartamento também são. E ali eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Olha isso aqui, ó. Simbolismo. Representavam a adoração a deuses que não o Deus monoteístas de Israel, sendo vistos como símbolos de idolatria, desvio espiritual e promiscuidade dos textos bíblicos. Presta atenção. Torres de apartamento, arranha-céus modernos. Olha isso. Boa noite, Maria Júlia. Arranha-céus são o resultado da verticalização urbana. Um fenômeno global impulsionado por necessidades práticas, como o uso racional do solo, sendo que tem terra para todo mundo, não falta terra para ninguém. É mentira esse negócio que está faltando terra para o pessoal, isso é tudo papo furado. Que a terra está super populosa, entendeu? Não é. Qual livro, irmã? Tá lendo tudo? Não, minha irmã, eu tô lendo aqui, eu tô lendo na Wikipédia, tá? Eu tô lendo o que eu achei na Wikipédia. Diz assim, ó. O fenômeno global, né? A verticalização urbana é um fenômeno global impulsionado por necessidades práticas, como o uso racional do solo, custo acessível em áreas valorizadas e densidade populacional. Simbolismo. Arquitetonicamente, eles representam progresso, modernidade, poderio econômico e inovação religiosa. Quer dizer, ele é uma torre de Babel. Vou ler de novo. Arquitetonicamente, que Gadu é o arquiteto do universo, não é?
Não é o Gadu que é o arquiteto. Porque Deus, irmão, não é arquiteto. Deus é criador. Ele cria tudo. Arquiteto é quem arruma a coisa. Presta atenção. Arquitetonicamente, eles representam progresso, modernidade, poderio econômico e inovação tecnológica. Conexão metafórica. Olha isso. A conexão entre os dois termos é feita por meio de críticas que veem na arquitetura moderna e na urbanização excessiva formas de idolatria contemporânea. Olha isso. Orgulho e autossuficiência humana. Presta atenção. A principal metáfora usada é a da Torre de Babel. Irmãos, eu nunca tinha lido esse texto. Eu procurando hoje, que eu falei, gente, não é possível, eu tô ficando maluca. Deixa eu pesquisar para ver o que que diz, né? O que que diz sobre isso. E eu achei isso aqui tudo. Orgulho e autossuficiência humana. A principal metáfora usada é a Torre de Babel. Uma narrativa bíblica onde os humanos tentaram construir uma torre que chegasse aos céus para dar fama a si mesmos. Num ato de orgulho e tentativa de viver à parte de Deus. Críticos religiosos podem argumentar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Autossuficiência humana. A principal metáfora é usada pela Torre de Babel. Uma narrativa bíblica, tá? Eu já disse aqui. Dar fama. Os críticos religiosos podem argumentar que os arranha-céus modernos refletem um orgulho semelhante, onde o homem tenta dominar a natureza e alcançar grandiosidade sem depender do divino. Novos deuses. Gente, isso aqui é gente que não é crente que escreveu, tá? Alguns argumentam que a sociedade moderna substitui a adoração a divindades antigas por novos ídolos. Entendeu? Eles substituíram o poste-ídolo, eles substituíram o obelisco pelos prédios de apartamento. E como eles sabem que Deus vai destruir tudo isso, então tá bom, nós colocamos gente lá dentro e mata o povo também. Tá entendendo? A ideia é essa. Olha isso aqui, ó. Alguns argumentam que a sociedade moderna substituiu a adoração a divindades antigas por novos ídolos, como o dinheiro, o status social, o consumo, o poder ou a tecnologia. As imponentes torres de luxo, que frequentemente se tornam ícones da paisagem urbana, poderiam ser interpretadas como monumentos a esses novos valores materialistas. Olha isso aqui. Fragmentação e alienação. A verticalização, embora funcional, pode levar à fragmentação do espaço e à segregação socioespacial, criando uma cidade-mercadoria que prioriza o lucro acima da comunidade ou do bem-estar espiritual. Esse foco no materialismo pode ser visto como uma forma de idolatria moderna. Em resumo, a relação é uma interpretação crítica que utiliza a simbologia religiosa dos antigos postes ídolos. Oh, meu Deus, que você fechou? Um resumo, a relação é uma interpretação crítica que utiliza a simbologia religiosa dos antigos postes ídolos para questionar os valores e as prioridades da sociedade contemporânea, refletidas em sua arquitetura urbana. Você duvida que essa selva de pedras que está aí é uma selva, na realidade é uma... Paz, Fabiana, que é uma adoração a Baal dentro das cidades? Você ainda duvida? Eu vou ler mais uma vez Miqueias para você. Miqueias 5, vou ler do versículo 12. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoreiros.
Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante das obras das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Entendeu? Exato, referente a Saturno, referente a Saturno, Meca, exatamente. Meca é Saturno, né? Meca é Saturno. Aquele quadrado que tá lá é Saturno. Você sabia que até a capa, aquele cap que eles usam na formatura é Saturno? Você sabia que aquilo é em homenagem a Saturno? Pois é. Aquilo lá é em homenagem a Saturno. Irmãos, isso aqui é muito sério. Você tá brincando? Você tá achando que eu tô brincando? Eu não tô. Tô te dando os últimos avisos, porque a derrocada dos postes ídolos, para você também, Aline, um beijo no coração. A derrocada dos postes ídolos já começou, e começou ontem. Julho, o 6º selo se abriu com o terremoto grandiosíssimo na Rússia. A imprensa quase não deu notoriedade para esse terremoto, mas foi um dos terremotos maiores que a Terra já teve. Eles dizem que foi 8.8, mas a escala Richter está adulterada. Ela está com um ponto a menos. Então, esse terremoto foi 9.8. Entendeu? Eu sei. Então, presta bastante atenção. Deus está mandando te avisar. Sai dos apartamentos. Sai das torres. Sai porque elas vão Deus vai derrubar. Eu não esqueço do meu irmão quando sonhou, teve aquele sonho que eu já contei para vocês, vou contar outra vez. Presta atenção. O meu grupo do WhatsApp foi bloqueado, só consigo enviar 5 mensagens no mês. Sério? Misericórdia. O restante estou fazendo tudo manual, um por um. Eles estão fazendo. O meu ainda consigo mandar 5 mensagens por vez, né? Eu mando todo dia. Que coisa, eles estão, são terríveis. Agora presta atenção, gente. Vocês que moram em prédios de apartamento. Eu vou dar um conselho, né? Você quer me ouvir, você ouça. Não quiser me ouvir, também não tem problema nenhum. Mas aquilo que Deus tem me mostrado, eu vou te falar. Há mais ou menos quase 8 anos atrás, eu perguntando para o Senhor aqui nessa mesa, Senhor, aonde o Senhor vai guardar o teu povo? Aonde nós seremos guardados, né? De tanta coisa que vai acontecer. Como que o Senhor vai fazer conosco? E Deus falou comigo, terra arrasada 2 vezes. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Passou 2 dias, mais ou menos 2 dias. Meu irmão chegou aqui desesperado. Ruth, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu falei, então conta que sonho que você teve. Ele falou, eu sonhei que Maringá estava destruída. Destruída Maringá estava. Não tinha o que fazer. Eu passava pelas ruas do centro da cidade, eu via um prédio em cima do outro. A cidade vazia, deserta, o prédio não ficou um prédio de pé. Não tinha um prédio de pé. E eu corria. Eu chegava no monte. E nesse monte, quando eu olhava, eu via o papai no monte. Boa noite, Esther. E ele só falava para mim assim, segue por aqui. E quando eu olhava, tinha uma campina linda, maravilhosa. Toda ensolarada, o céu a pino. E era para ali que eu tinha que ir. Ali era o lugar de esconderijo. Quando ele falou aquilo para mim, eu já entendi tudo. Eu entendi tudo. Eu entendi que Deus ia arrasar a terra. Porque só pode construir prédio de até 3 andares. Não, 3 andares não é poste ídolo. Prédio pequeno não é poste ídolo. Eu estou falando de torres.
torres. Presta atenção. Tem diferença de um prédio de 5, 6 andares, é diferente. Eu tô falando são de torres. Tá entendendo? Apartamentos aí de 10 andares para cima, é bom ficar em alerta. 10 andares para cima, fica alerta. Eu tenho uns parentes aí que o apartamento é uma caixa de ovo, 40 metros quadrados. Mas eles se sentem cheios de si porque moram num prédio. E um apartamentozinho daquele custa 300 mil reais. Não dá nem para você se mexer. Quando um entra no quarto, o outro tem que sair. Porque mal cabe a cama. Mal cabe a cama. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser simples como a pomba e simples como a pomba e prudente como a serpente. Se você mora, Balneário Camboriú, vai ruir tudo, vai cair tudo, meu irmão, principalmente com o tsunami, o que vai vir não vai ser de brincadeira, vai tudo para baixo, tudo para baixo. Aquele edifício, 80 andares, aquele alto luxo, aquilo ali não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar. Eu tô jogando praga? Não, meu irmão, eu tô lendo o que a Bíblia tá dizendo, entendeu? Até 5 andares, 6 andares não é o perigo são de 10 andares para cima, aí já se transforma numa torre. Aí ele já se transforma numa torre. Irmão, se vocês viverem nesse tipo de lugar, saiam. Vendam, aluguem, eu não sei. Faz alguma coisa, mas vai cair tudo. Vai cair tudo. E eu espero que você não esteja lá dentro. Porque vai cair. Vai cair. Não é profecia, não, tá? Eu tô falando o que a Bíblia tá dizendo. Porque isso daí é poste ídolo. Isso daí é selva de pedra. É bosques que Satanás fez no meio das cidades de cimento. Que Deus abomina. Bosques que Deus abomina. Em homenagem a Baal. Vocês viram o que eu mostrei aqui? Quem chegou agora, olha depois no início da live. Eu mostrei o Baal sentado com o pênis na mão. É aquilo. É aquilo. Você vive num pênis. É isso que você vive. Só que eu também não sabia de nada disso. Eu vim aprender isso há poucos anos atrás. Eu também não sabia. Quando eu me dei conta do que é, eu fiquei chocada. Porque o Espírito Santo vai nos revelando, ele vai mostrando para nós. À medida que você vai estudando a palavra, que você vai vendo a evolução da idolatria, você vai comparando, aí você chega no bosque. Bosque é um ajuntamento de árvores. A cidade é um ajuntamento de torres. A torre corresponde à árvore. Você vai ligando uma coisa na outra. Entendeu? Onde a senhora leu sobre... Não, minha irmã, eu fiz uma pesquisa na internet. Você vai achar na Wikipédia. Você coloca lá. Torres versus como é que diz? Postes ídolos. Você vai achar o que eu achei. Presta atenção, meus irmãos. Abram os olhos. Abram os olhos. Abram os olhos porque a mão de Deus já começou a estar sobre a terra. A mão de Deus já está gritando sobre a terra. A natureza já está... Olha de julho para cá o que a natureza já fez. Olha de julho para cá o que já aconteceu. O 6º selo está correndo rapidinho. O 7º selo, meu irmão, é a abertura das trombetas. E para abrir as trombetas eu li ontem ou antes de ontem, que eu li sobre a meia hora do céu. Meia hora de silêncio no céu. Entendeu? Exatamente, os prédios formam uma cadeia de energia maligna, como o carbono número 6, tem a sua estrutura molecular
Exatamente, parecida, exatamente. Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Abre a tua mente. Abre a tua mente e sai desse lugar enquanto é tempo. Melhor você morar numa casinha lá longe, tá? Do que você tá no meio disso tudo e perder a tua vida, porque o sol nasceu para o justo e para o injusto. O sol nasceu para todos nós. Deus nos dá discernimento. Deus nos fala o tempo de sair. Jesus mandou que os discípulos, quando vissem a abominação chegando no lugar santo, fugissem, não olhassem para trás. A mesma recomendação ele está dando agora. Saiam das torres. Ah, mas é tão luxuoso onde eu moro. Meu irmão, esquece o luxo. Porque não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu creio, o Senhor me mostrou em sonho a terra partindo no meio e o prédio caindo. Sonhei com minha filha no mesmo dia. É isso aí, Luciana. É isso aí, minha irmã. Eu lembro do sonho do meu irmão. Ele via um prédio em cima do outro. Não tinha sobrado nada. Entendeu? Fiquem alertas. Fiquem alertas. Bom, isso aqui é aquilo que Deus me deu para falar hoje para vocês. Eu achei uma mensagem tão maravilhosa daquele pastor que eu li ontem, que eu queria pedir permissão. Olha isso, minha filha teve o mesmo sonho no mesmo dia. É confirmação, minha irmã, confirmação. Deus, ele coloca, Deus, ele mostra para nós aquilo que vai acontecer nos sonhos. Eu creio muito em sonho. Creio mesmo. Não penso que sonho é barriga cheia, não, como tem pastores que dizem por aí, não. Sonho são revelações. É o momento em que você entra no mundo espiritual, tá? Se vocês me dessem permissão, eu gostaria de ler um texto daquele pastor. Será que eu tenho permissão para isso? Para ler? É muito bonito, chama-se O Arrebatamento e a Melhor Voz de Deus. Se vocês derem ok, eu leio. Senão eu paro por aqui, a gente ora e encerra. Porque o que Deus mandou eu passar para vocês, eu passei. Era atenção nos prédios de apartamento. Então tá bom, eu vou ler, hein? Aguenta aí, tá? É lindo demais, é lindo demais. Posso ler então, né? Então tá bom, vou ler. Diz assim: o arrebatamento e a voz melhor de Deus. Hebreus 12, 25. Diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. A voz que abalou a terra e a voz que nos chamará para cima. Olha isso, que coisa mais linda. Há uma voz nas Escrituras que nenhum homem pode silenciar. Nenhum filósofo pode reinterpretar. Nenhum cético pode diluir. E nenhum demônio no inferno pode abafar. É a voz do Todo-Poderoso. Quando o livro de Hebreus adverte, vede que não rejeiteis ao que fala, está em Hebreus 12, 25, não está falando de um pregador, um profeta ou um apóstolo. Embora Deus tenha usado todos os três, está apontando diretamente para a voz de Deus, dele mesmo. A voz que outrora abalou o Sinai. A voz que trovejou através dos profetas. A voz que rugiu através da ressurreição de Cristo. E a voz que um dia chamará a igreja para cima no arrebatamento. Esta é a mesma voz que fez Israel tremer quando todo o monte se tornou trêmulo. Êxodo 19, 18. Quando o Senhor desceu sobre o Sinai com uma trombeta, de som excessivamente alto, o som daquela voz foi tão avassalador que o povo suplicou a Moisés: fala tu conosco, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Está em Êxodo 20, 19. Aquela voz os quebrou.
Aquela voz era a voz de Deus, quebrou o povo. Paz do Senhor, irmã Josefina, seja bem-vinda, minha irmã. Expôs todo o pecado daquela gente, abalou todo o osso e estilhaçou cada grama de orgulho. Nenhum homem pode ficar casualmente diante de um Deus que fala. Mas aqui está o mistério. A mesma voz que outrora abalou a terra desde o Sinai, um dia chamará a igreja para cima. Hebreus o diz claramente. A voz do qual então abalou a terra, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez, e não somente esta terra, mas ainda o céu. Shalom, Luquele. Hebreus 12, 26. Em outras palavras, Deus abalou a terra no Sinai, mas ele abalará o céu e a terra quando falar novamente no arrebatamento e nos juízos subsequentes, que nós já chegamos, hein? Vem, o arrebatamento não é meramente o som de uma trombeta. É a voz de Deus chamando os seus para fora. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. Aquele alarido é a mesma voz de Hebreus 12. É a mesma voz que outrora abalou o chão, mas dessa vez abalará o céu. Não aterrorizará Israel, convocará a noiva, convocará a gente, se estivermos firmes no Senhor. A mesma voz que outrora disse, fiquem longe, em breve dirá, sobe para aqui. A mesma voz que outrora trouxe medo, em breve trará voo. Nós vamos voar. A mesma voz que outrora trovejou o juízo, em breve trovejará a libertação. A voz que dividiu o mar vermelho, dividirá o céu. A voz que trovejou no Sinai, troveja sobre os túmulos dos santos. Olha que maravilha! E a voz que falou a criação, a existência, falará à igreja a glória. Você quer coisa mais linda que isso? A voz que falou no Sinai e a voz que fala do céu. Hebreus 12 traça um contraste nítido entre as duas montanhas, Sinai e Sião. Uma é fumaça, fogo, terror, quebrantamento. A outra é alegria, assembleia, sangue aspergido e aceitação. Sinai diz, fiquem atrás. Sião diz, aproximem-se. O Sinai diz, temam e tremam. Escutou? Temam, medo, e tremam, tremer. Sião diz, cheguem ousadamente ao trono da graça. Sinai mata, Sião dá vida. Que coisa, gente, eu fiquei impactada. Cada vez que eu leio, eu fico assim, é incrível. O que faz a diferença? A voz. No Sinai, Deus falou do monte com a majestade do juízo. Em Sião, a Sião celestial. Ele fala com a autoridade da redenção. No Sinai, o mandamento era distância. Em Sião, o mandamento é intimidade. Sinai produziu pavor. Sião produz expectativa. Sinai aterrorizou Israel. Sião atrai a igreja. Hebreus diz, aquele que fala do céu, isso não é Moisés, não é Elias, não é Samuel, é o próprio Cristo ressuscitado, ascendido, sentado, glorificado e falando da mão direita do Pai. E quando ele falar da próxima vez, a igreja não tremerá, ela se erguerá. Todo trecho é projetado para advertir os incrédulos e consolar os crentes.
O incrédulo é advertido a não rejeitar a voz do céu, porque da próxima vez que aquela voz abalar a criação, será em juízo. Mas o crente é consolado porque, antes que aquele abalo comece, a mesma voz o chamará para fora deste mundo. Presta atenção, a mesma voz o chamará para fora deste mundo mal presente. O contraste é trovejante. A voz do Sinai abalou a terra. Só um minuto, gente. A voz no arrebatamento abala o céu. A voz do Sinai repeliu os homens. A voz no arrebatamento atrai a noiva para cima. A voz no Sinai condenou. A voz no arrebatamento completa a redenção. Quando Cristo clamar, não será um sussurro, não será uma sugestão, não será um convite, será uma convocação divina. A mesma voz que disse, Lázaro, vem para fora, que está em João 11:43, dirá a mesma coisa à igreja, mas em escala global. E cada sepultura de cada santo, desde o Pentecoste até o presente, obedecerá instantaneamente. A voz que criou o universo recriará seu corpo em um instante. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Tudo é possível que crê. A voz que nos chamará para cima é a mesma voz que criou tudo a partir do nada. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ecoa por Gênesis 1, como os golpes de martelo da onipotência. Ai, que coisa mais linda isso. Cada comando de sua boca trouxe galáxias em órbita, estrelas a existências e oceanos a realidade. Gente, eu chego a tremer com a leitura dessa. Vou ler de novo, é lindo demais, né? Olha isso. A voz que nos chama para cima é a mesma voz que criou tudo a partir do nada. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ecoa por Gênesis 1, como os golpes de martelo da onipotência do Criador. Cada comando de sua boca trouxe as galáxias em órbita, estrelas à existência e oceanos à realidade. Essa mesma voz falará ao seu corpo mortal. Paulo diz, todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 51, 15, 51, 52. Como? Pela voz de Deus. A voz que transformou o pó de Adão em homem. Olha isso, a voz que transformou o pó de Adão em homem é a mesma voz que transformará seu pó em glória. A voz que soprou vida no barro falará imortalidade na carne. A voz que ordenou a luz, que a luz existisse, ordenará que seu corpo ressurreto brilhe como o dele. Não é à toa que Paulo conecta a voz de Deus diretamente ao arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo poder que fez a criação o refará. O mesmo poder que tirou Adão do chão o tirará do túmulo. Ou desse mundo nunca entrar em um. Ou deste mundo sem nunca entrar em um. A morte obedeceu. Os demônios obedeceram. As tempestades obedeceram. As doenças obedeceram. Os túmulos obedeceram. E quando ele falar novamente, a gravidade o obedecerá. Seu corpo obedecerá. Suas moléculas obedecerão. Seu fluxo sanguíneo, seu DNA, sua própria estrutura se transformarão à velocidade de seu comando. A morte perderá sua força. A corrupção ruirá. A mortalidade se renderá. Tudo porque a voz superior de Deus vai trovejar uma vez mais. O abalo da terra e do céu, mas não antes que a noiva seja levada.
Hebreus 12, 26 e 27 diz: ainda uma vez, e não somente a terra, mas também o céu abalarei. Esse abalo virá durante a grande tribulação, quando os selos, trombetas e taças do Apocalipse irromperão sobre o mundo com fúria inimaginável. Montanhas fugirão, ilhas se moverão, estrelas cairão, nações tremerão. O céu se enrolará como um pergaminho, mas você não estará aqui. A noiva é levada antes que o abalo comece. Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Irmãos, nós vamos passar por tudo, mas na ira não. Esse nosso irmão aqui, ele é pré-tribulacionista, certo? Então, para ele, os selos ainda não abriram, né? Só abrem depois, mas não. Para nós que sabemos, somos pré-ira, os selos já começaram, nós estamos no 6º selo. Porque o selo, ele é um chamamento de a responsabilidade da terra mediante ao que Deus está mandando. Os juízos, sim, começam a grande tribulação, que são as trombetas. Olha aqui, ó. Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Ele diz que nos livrou da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. João viu os redimidos no céu, cantando antes que os juízos caíssem em Apocalipse 5. Eles já estão lá antes que o primeira trombeta se toque. Eu acho que é na 5ª, mas ele acha que é antes, tá? Então é só uma questão de achar, tá? Mas o contexto geral é o que está certo. Presta atenção. A voz que outrora abalou a terra no Sinai, abalará o céu e a terra novamente. Mas a noiva estará como aquele que fala, não sob o abalo. Boa noite, Eliane. Presta atenção, ele tem determinadas colocações que é a maneira de interpretação, mas o que ele está falando sobre a voz, isso é uma coisa geral, tá? As interpretações são coisas que não afetam a nossa salvação. Presta atenção, tá? Tomara a Deus que fosse como ele está colocando aqui, que os selos ainda fossem ser abertos, mas não, os selos já estão sendo abertos. Deus abalou o Sinai enquanto Israel estava embaixo em terror. Deus abalará a tribulação enquanto a igreja está em cima em triunfo. Que interessante. Boa noite, Simone. Deus abalou o Sinai enquanto Israel estava embaixo, no pé do monte, em terror. Deus abalará a tribulação enquanto a igreja está em cima em triunfo. A ira de Deus não vai cair, irmãos, sem que a igreja esteja guardada por Cristo nos ares. Presta atenção. O arrebatamento é a grande evacuação antes do abalo final do mundo. O juiz do Sinai se torna o noivo de Sião. A voz que outrora significava morte, agora significará libertação. A voz de alerta para o mundo e a voz de boas-vindas para a noiva. Quando Hebreus diz: vede que não vos recuseis aquele que fala, está em Hebreus 12, 25, é um alerta para toda alma que rejeita Cristo e pensa que Deus está em silêncio. Eles imaginam que o silêncio do céu é a fraqueza divina. Eles confundem paciência com ausência. Eles confundem misericórdia com inatividade. Eles pensam que Deus fala do céu de alguma forma. Perdeu a sua voz. Irmão, o silêncio do céu é temporário, mas o chamado do céu é eterno. Há duas respostas à voz de Deus: terror para os perdidos, triunfo para os salvos. Já estou terminando, gente. Quando Deus fala no Sinai, os perdidos tremem. Quando Deus fala no arrebatamento, os salvos sobem. O mundo ouve julgamento, a noiva ouve alegria. O mundo ouve destruição, a noiva ouve livramento. A voz que adverte o descrente,
é a mesma voz que acolhe a noiva. A diferença não está na voz, está no ouvinte. É o ouvinte que vai determinar que tipo de voz ele vai ouvir. Você entendeu? Meu irmão, que tipo de voz você vai determinar ouvir? Você vai ouvir a voz do livramento ou você vai ouvir a voz da destruição? É a pergunta que não quer calar. Quando a voz do céu falar novamente, a noiva desaparecerá. Tudo em Hebreus 12 aponta para um momento futuro em que Deus falará novamente com poder. A primeira vez que ele falou em majestade esmagadora foi no Sinai. A próxima vez que ele falar será no arrebatamento. Será repentino, será irresistível, será global. Não será simbólico nem espiritualizado, será literal, físico, audível, inconfundível. No momento, a igreja estará cumprindo suas tarefas diárias. No momento seguinte, a voz troveja. No momento, os santos estarão espalhados pelas nações. No momento seguinte, eles estarão reunidos no ar. No momento, a noiva estará observando o mundo apodrecer. No momento seguinte, ela estará observando o rei aparecer. Olha aí, vou ler de novo isso que é muito lindo. No momento, a noiva estará observando o mundo apodrecer. Por acaso nós não estamos observando o mundo apodrecer? Você está aí, você não está observando o mundo apodrecer, não? Dá tristeza de ver. Dá tristeza de ver. No momento seguinte, ela estará observando o rei aparecer. A mesma voz que disse, haja luz, dirá, sobe para cá. A mesma voz que diz, está consumado, dirá, é hora. A mesma voz que disse, Lázaro, sai para fora, dirá, igreja, levanta-te. O arrebatamento não é progressivo, não é gradual, não é atmosférico, não é figurativo, ele não é simbólico. É a voz do Todo-Poderoso proferindo o maior comando desde a criação. O comando que encerra a era da igreja e inicia o tremor final da terra. A voz que nos reunirá à casa do Pai. Quando a voz nos chamar para cima, não estaremos apenas deixando a terra, estaremos indo para um lugar específico. Jesus disse em João 14, 2, 3, vou preparar-vos um lugar para vós, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai vós também. O arrebatamento é o cumprimento dessa promessa. A mesma voz que preparou o lugar chamará o povo. Não estamos indo para um céu abstrato, estamos indo para a casa do Pai. Não estamos flutuando para uma nuvem, estamos sendo convocados para um lar preparado. A voz que nos chamará para cima é a voz que construiu as mansões. Quando o Senhor fala, toda a criação se move. Quando o Senhor fala no arrebatamento, a igreja se move. Quando o Senhor fala após o arrebatamento, as nações tremem. Esta é a ordem. A voz chama a noiva para cima. A voz sacode o mundo em ira. A voz retorna com os exércitos do céu. É porque ele nos chama antes do tremor? E por que ele nos chama antes do tremor? Porque a noiva não está destinada à ira. A mesma voz que impediu Israel de se aproximar no Sinai é a mesma voz que impedirá a igreja de permanecer perto quando o julgamento cair. A palavra final, voz melhor de Deus, está prestes a falar novamente. Irmão, não há som no universo como a voz de Deus. É o som que se iniciou a criação. É o som que ressuscitou Cristo. É o som que ressuscitará os mortos em Cristo.
É o som que transformará o teu corpo mortal em imortalidade. É o som que chamará a igreja para casa. O mundo tremeu no Sinai. O universo tremerá na segunda vinda. Mas a igreja se regozijará no arrebatamento. A voz melhor de Deus, a voz de Hebreus 12, não é a voz de julgamento para nós, é a voz de livramento. É a voz que parará o teu coração sem morte. É a voz que te puxará para fora do aperto da gravidade. É a voz que abrirá a porta para a casa do Pai. É a voz que reunirá a noiva e encerrará a era da graça. O próximo som que a igreja ouvir pode não ser uma guerra, uma manchete ou uma atualização profética. Pode ser a voz. E quando ele falar, irmão, nada na terra ou no inferno nos reterá aqui. Nós nos levantaremos. Deu para entender? Deu para entender? Irmã, esse versículo que você leu também tem sentido com a mulher de hoje? Sou jovem e vejo muita omissão da mulher de hoje em dia. As jovens de hoje em dia são muito estranhas. Difícil uma mulher com o coração direcionado ao Pai. Não, você não tá errado. Você não está errado. O que está acontecendo hoje é que, primeiro, as mulheres perderam o referencial, as jovens perderam o referencial do que é ser uma mulher, né? As jovens de hoje perderam o referencial do que é ser uma mulher. Elas são tudo, menos mulher. Elas gostam de transar, mas não gostam de assumir o que acontece na transa. Tá entendendo? Elas não foram feitas para ser mães, elas não foram feitas para ser esposas, elas não foram feitas para ter a vida que Deus criou. É o que nós estamos vendo. Por isso tá desse jeito, tá difícil de achar homens e difícil de achar mulheres para se casar no meio dos jovens. É o que está acontecendo. Então, e vou dizer, vai piorar. E vou dizer mais uma coisa, aquele que está solteiro, é bom ficar solteiro. Aquele que está solteiro, fique solteiro, porque não vai dar tempo de casar. Não vai dar tempo de casar. Não vai dar tempo de formar família. Não vai dar tempo porque tá difícil achar. Só se Deus preparar mesmo, né? Uma preparação do Senhor. Mas fora disso, meu irmão, fica como você tá, sem procurar ninguém. Porque a maioria que tá aí estão todas corrompidas, pervertidas. Elas estão desviadas desde o ventre da mãe, infelizmente. O que nós estamos vendo é coisa tenebrosa. Não são todos, não são todos. Mas a grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Uma das maiores preocupações das mães crentes são seus filhos. Por acharem um homem bom, uma mulher que seja de Deus. E tá difícil. Tá difícil. Mas, irmãos, vamos ficar firme, né? Você ouviu a voz de Deus? Procura lá em Salmo 58 ou 59, lá fala sobre isso. Nós precisamos ficar prontos para ouvir a voz de Deus. Vocês estão se preparando para ouvir a voz de Deus, a voz da libertação? Esse texto, como todo dia eu leio os textos dele, eu fico mexido o dia inteiro. Quem quiser, é no Twitter, ele não tem, eu não achei ele no YouTube, não tem dele, não tem também no Facebook, eu só vejo ele no Twitter. O nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar aqui para vocês a página dele no Twitter, tá? Espera aí que eu vou mostrar a página dele no Twitter. Olha, esse aqui é a página, essa é a página dele no Twitter, ó. Quem quiser, acha ele lá, ó. Quem quiser, pega o Twitter, coloca na tradução, tá? Eu ponho no tradutor e o tradutor coloca pra mim. É Paul's Corner, tá? E é uma bênção. Os escritos dele são simplesmente uma bênção. É esse rapaz aqui, ó, gente, ó. Esse é um pastor que eu tô lendo com vocês, entendeu? Esse aqui é o pastor que eu tô lendo com vocês.
Ele é uma bênção, um homem de Deus. Eu estou seguindo ele. Apareceu do nada para mim esse homem, apareceu do nada. E desde que apareceu para mim, eu todo dia venho buscar o que ele fala, porque são palavras de vida eterna, são palavras, é um homem que é inspirado pelo Espírito Santo para escrever. É esse mesmo, Paul Corner. É isso aí, irmãos. Vamos orar então, né? Agradecer a Deus pelo momento, agradecer a Deus porque Ele é bom em todo o tempo. E nós estamos esperando, sim, é Ele. E nós estamos esperando a gloriosa e bendita esperança, entendeu? Nós estamos esperando a nossa esperança que está vindo. E precisamos estar com os nossos ouvidos adestrados para ouvir a voz de trombeta chamando o nosso nome. Vem para cá. Você está pronto para o vem para cá? Vamos nos preparar, né? Acho que ninguém está realmente pronto. Mas nós estamos nos preparando. Estamos colocando nossa vida no altar. Estamos pedindo ao Senhor que nos ajude, que tire a nossa bagagem de pecado que nós temos. E eu creio no poder dele, eu creio na sua grande e infinita misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em ti nós temos esperança. Em ti nós temos, Senhor, o amor de um pai que ama os seus filhos. Em ti nós sabemos, porque a tua palavra nos promete que aquele que busca a tua presença vai achar, vai encontrar salvação, vai encontrar redenção dos nossos pecados. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha, Senhor, ajudar, porque nós somos tão fracos, somos tão errantes. Nosso telhado é de um vidro tão fino, que uma pedrinha que bate lá quebra tudo. E nós sabemos da nossa insignificância. Mas através do sangue do teu Filho Jesus Cristo, nós somos comprados e remidos na cruz do Calvário. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a enfrentar tudo que vem vindo, a passar por tudo que está aí à nossa frente, mas que nós possamos ouvir, ser preparados para ouvir a voz da trombeta soar, chamando o nosso nome, a voz da trombeta soar, para que nós estejamos com Cristo nos ares, sermos transformados num abrir e fechar de olhos, encontrar com os nossos que já estão guardados por ti, mas que ressuscitam do pó da terra. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem ser conosco. Não nos desampara, não nos abandona. Guarda os meus irmãos que precisam sair das torres de apartamento. Eu te peço em nome de Jesus, que os meus irmãos tenham condições de sair dessas torres em nome de Jesus. Ali não é mais lugar para o povo de Deus. Ali não é mais lugar para aqueles que estão entendendo os acontecimentos que já estão aí. É hora de sair. É hora de estar em terra firme. Não é hora de estar nos lugares onde Deus vai assolar. Porque são oferendas a Baal. E Deus vai derribar todas as oferendas de todas as cidades da terra. Não vai ficar nada. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder estar conversando com os meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és rei e soberano. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está com cada um de nós. Te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, meu irmão. Amém. Que o Senhor diga amém pelas tuas palavras. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Não retrocedam, porque Deus não tem prazer na alma que retrocede.
avança em fé e graça, porque Jesus está sobre as nossas vidas. Ele é aquele que leva as nossas enfermidades, leva os nossos pecados, desde que nós obedeçamos a sua palavra. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, Alberto.